Voltando então, para dar continuidade ao nosso trabalho, vou fazer essa lateral do cabelo aqui usando a Magnum de 13, curvada, tá bom? Então vamos fazer umas passadas longas, compridas, seguindo esse detalhe que eu deixei aqui para ficar branco, não é? Então, usando a tinta suave, sem pressionar demais a máquina, para que a gente consiga fazer um acabamento bonito de degradê aqui, olha só, para chegar a atingir o tom que a gente precisa. Então, arrastando a máquina de uma maneira que você consiga atingir o objetivo suave. Tem que se treinar bastante esse tipo de movimento para você poder ter a leveza na mão e deixar realmente o tamanho do ponto ali do jeito que você precisa. Isso é muito importante. Então, olha só, você tem que ir igualando aos poucos para ficar do jeito que você precisa. Vamos lá pegar a tinta mais suave para fazer essa parte. Vou dar uma afinadinha, né? Porque está muito grosso, muito largo. Vamos dar uma afinadinha para deixar ele mais suave. Então isso aí você vê o que você quer fazer em relação à largura desse traço branco aí, que ele vai desaparecer aqui para cima já. Eu faço um sombreado nele. Se ele desaparecer, e aqui já entra os traços do cabelo, olha só. Fazendo um movimento de arraste meio rápido e pressionando bastante a máquina para que fique bem mais escuro, entendeu? Eu estou usando a tinta bem diluída, e olha só que coisa mais boa para você fazer esse tipo de trabalho aqui. Vamos lá então, agora pegando 10% para dar uma escurecida melhor nesse local e fazer ele dar um acabamento mais rasteladinho, mais suave, passando devagar o movimento da máquina, bem suave, quase sem preencher, sem forçar muito, para ficar bem levezinho mesmo os detalhes. Aqui eu vou fazer então a entrada dos cabelos, olha só. Fazer a curvinha certinho, ter uma entrada aqui, trabalhando com a máquina de lado sempre, tá? Nas beiradinhas, para você poder fazer um formato de contorno, só que sem contorno. Aqui não faz risco, tá? Desenho nesse estilo aqui você não faz risco para fazer a marcação dos cabelos. Você vai tudo direto para a Magnum, curvada, de preferência para você poder fazer os detalhes que são parecem que são traços, mas não são. Eles são ligados com o sombreado. Então você tem que ter o movimento certo da sua mão para você conseguir fazer esse vai e vem de pêndulo, para que ele fique suave. Fique suave nas saídas aqui, olha só o degradê, né? Vai clareando, vai ficando pontilhadão, e aqui na parte de dentro a gente vai fazendo mais fechado para poder ficar mais escuro e dar uma profundidade melhor no desenho. Já fiz então vários movimentos, vou dar uma limpada agora para ver como é que está ficando o preenchimento, ó. Vou passar uma vaselina para limpar melhor, porque você pode perceber que na hora que você está passando ali parece que ficou todo escuro, mas não ficou. Então tem que observar isso daí, sempre fazendo a limpeza. Eu vou pegar a tinta pura agora para fazer um pouco mais escuro nas laterais aqui, para dar mais profundidade e vai ficar bem mais bonito. Vai sumir um pouco com essas marcaçõezinhas que ficaram aí de rastelado. Aqui na lateral também eu posso fazer esse tipo de coisa para escurecer um pouquinho, para seguir, né, o padrão desse sombreado. E aqui embaixo também eu posso fazer esse sombreado. Vou fazer ele vindo para cá e terminando bacana. Vamos limpar agora, passar a vaselina de novo para limpar melhor, para tirar o excesso da tinta, porque tem muita tinta que não entra dentro da perfuração da tatuagem. E ela fica em cima, você acha que pintou e não pintou, só ficou manchado. Então vamos lá, vamos dar mais uma puxadinha aqui, fechar um pouco mais, para ficar mais parecendo que tá fininho, né? E tem que ser com cuidado, bem devagar, para ir acentuando melhor os detalhes da imagem. Agora eu vou pegar a tinta bem clarinha, já tô com a agulha suja, né? Eu vou dar uma escurecida aqui, ó, para desaparecer esse final da listra branca, para desaparecer no sombreado. Então agora eu levo o sombreado na lateral aqui também,
para juntar com o outro lado em cima e escurecer um pouco mais a entrada dessa linha branca que ficou aí, que é tipo um degradê, né? Vai ficar bem interessante fazendo dessa maneira com a tinta mais suave. Ela vai aparecer do nada ali e vai clareando até ficar branquinha. Olha só como é que fica bacana, entendeu? Dá para afinar um pouco mais se quiser, fazendo as lateraisinhas e escurecer um pouco mais aqui a saída. Passar mais um pouco de vaselina para poder fazer essas linhas do cabelo aqui. Então os cabelos eu vou fazer com 10% a marcação e depois eu vou escurecendo conforme for necessário, fazendo tudo com a Magnum de 13, tá? Para você entender como funciona aqui o tipo de cabelo. Tem gente que tem dificuldade de fazer cabelo, mas é simples, não é difícil não. Você fazendo a marcação, agora você vai subir fazendo o degradê e faz uma linha com a máquina de lado, né? Uma linhazinha no meio aqui, para ficar bacana. Se você quiser fazer com a RL, fica mais bonito ainda. Fazer um degradê bem suave aqui para ele passar por baixo dessa outra linha branca, para que eu tenha um contorno mais ou menos nítido dela. Vou fechar aqui o sombreado suave, fazer o sombreado em volta das letras aqui, que é o fundo também. Olha só, aproveitar que eu tô com esse tom de cor na máquina já, escurecer um pouquinho, e aí depois eu não preciso voltar para essa tonalidade. Vamos pegar lá o 10% de novo e fazer mais fios saindo daquela linha branca ali e se juntando, alguns mais fortes. Então eu vou acarcar um pouco mais a máquina, vou pressionar a máquina com força, e outras partes onde eu quero mais suaves eu vou aliviar o peso da mão para fazer um sombreado só, na realidade. Então eu faço o traço, estou trabalhando com a máquina na lateral, faço o traço mais forte onde eu preciso, e onde eu quero mais clarinho eu passo bem suavezinho, tá bom? Então esse tipo de trabalho aqui ele fica bem bacana por causa disso, porque você consegue fazer vários tons sem ter que ficar mudando muito a tonalidade da tinta aqui nesses locais. Isso aí vai te ajudar bastante a desenvolver um trabalho bonito de cabelo. Então aqui eu vou escurecer um pouquinho e aqui também fechar mais escuro, porque é a sombra da letra, né? Então é só dar uma passada aqui bem sólida para escurecer um pouco mais. Mesmo que eu esteja com a tinta clarinha, ele vai ficar bom nesse sentido aqui. E agora então dando um retoquezinho, né, nos locais onde eu achar que é necessário ficar mais escuro, para não deixar totalmente branco. E vamos fazer agora a parte de cima. Vou só sombrear na lateral aqui para ele ficar um pouquinho mais reto, como se tivesse um contorno, mas não tem contorno, tá? Vamos na parte de cima agora, usando a tinta clarinha também. Vamos começar do lado de fora, porque ele tem o sombreado que ele vai sumir ali, então eu não posso usar o escurão já de início. Eu faço a base primeiro com o preto bem diluidinho, e aí eu vou mesclando depois as cores mais escuras em cima. Isso aqui é para eu poder ter essa saída aqui em cima, olha, mais suave. Então eu estou fazendo um arraste de pêndulo rápido, só para sair o degradê do lado de cá, olha. Então esse degradê aí depois eu vou juntar ele com a parte mais escura que eu vou pegar agora. Vou subir um tom acima na tinta, vou pegar esse aqui que é o mais escuro. Então eu venho agora fazendo as partes que são mais intensas, olha, com a máquina de lado, para fazer o biquinho, e aqui eu vou fazer chapado mesmo, pintar bastante para ele ficar bem tonalizado, bem escuro mesmo. E aqui a lateral também é um pouco mais escura para delinear a sombra do cabelo, né? Do lado de trás da imagem ele tem essa parte mais escura para poder marcar a separação entre o cabelo e o fundo, né? E aí agora eu vou clareando, passando um pouco mais suave para não deixar entrar muita tinta, só para dar uma igualada no sombreado. Esse tipo de sombreado aqui é muito comum nos desenhos de realismo, tá bom? Você sempre tem que fazer o sombreado no fundo para destacar a imagem que está na frente. Dessa maneira o desenho vai dar um realce muito mais bacana. Então aqui, olha só, passando de ladinho para fazer esse complemento, vou ter que virar a posição da mão para o outro lado
para poder pegar essa beiradinha aqui e contornar. Vou pegar esse tom de tinta mais claro um pouco para poder fazer o acabamento aqui em volta desse círculo. Bastante cuidado com a beiradinha da máquina, né, com as agulhas bem de lado para poder fazer o contorninho da areola. Sempre lembrando, você limpa para fora, tá? Nunca limpe para cima do desenho para você não condenar a sua imagem, não perder os detalhes do desenho, né, o decalque. E se você ficar esfregando muito em cima, o decalque vai sumir sempre. Passar um pouco de vaselina agora para eu poder impermeabilizar esse local do cabelo onde eu vou começar a fazer. Então vamos lá, na tinta suave, essa aqui que é bem clarinha, que é diluída do 10%, vou fazer a base do cabelo aqui, a parte mais clara dessa mecha do cabelo. Que aí depois eu vou escurecendo conforme a necessidade. Vou deixar uma parte branca, um traço branco aí no meio, porque essa mocinha aqui é loira, então sempre vai ter uma parte mais clara em alguma parte do cabelo. Aqui vai ser escuro, tem a profundidade da mecha. Então eu vou passar um pouco mais forte e aqui eu vou distinguir uma da outra. Eu vou fazer uma linha mais forte para cá e outra linha para lá, fazendo uma linha para cada lado para a saída dos fios de cabelo aqui, olha só. Então isso aí já vai dar um degrau na imagem, vai ficar bem interessante. E aqui para baixo ele vem também para se escurecer com o cantinho aqui, olha só. Então isso aqui é mais observação mesmo, você tem que olhar bastante para o desenho original para poder identificar esses tons, não é? Então não é assim tão simples como a gente vê no desenho no geral. Quando você vai fazer parte por parte é bem mais difícil e nem sempre vai ficar totalmente igual ao que você quer, mas se você conseguir assemelhar um pouco a qualidade, já pode ser um motivo para você ficar feliz. Aqui tem a parte mais escura, então eu vou dar uma pressionada para ele fazer uma linha. E aqui no meio do cabelinho branco também fazer um degradê. Vou limpar para ver mais ou menos como está ficando. Só para você saber, é difícil, tá? Então tem que treinar bastante. Isso é difícil até para os maiores profissionais de realismo. Vamos lá, que sirva de incentivo para você poder se aprimorar um pouco mais. Vamos puxar para cá, trabalhando com a máquina de lado para fazer esse sombreado do fio. Puxar essa marcação até aqui embaixo. Vou escurecer ela um pouco para cima. E aqui na beirada embaixo também. Fazendo sempre um movimento de vai e vem ajuda bastante, tá? Você conseguir ter o detalhe do jeito que você precisa. Você vai conseguir sempre ter um movimento na máquina melhor e vai te dar uma estabilidade mais bacana para você trabalhar. Aqui já tem que dar uma acentuada para clarear um pouco e levar essa linha para fazer um pouquinho de detalhe, como se fosse fios no meio, né? Olha só. Então dessa maneira a gente consegue ir já dando um efeito interessante no desenho. Depois dá para se escurecer um pouco mais, tá? Então agora de início vamos se prender aqui mais a parte clara primeiro. Sempre essa lateral aqui a gente tem que escurecer um pouquinho mais. Pegar um pouco mais de tinta, né? Porque você percebe que a tinta vai acabando, a qualidade vai ficando mais difícil de você obter porque não tem tinta suficiente para furar, né? Então aqui eu posso escurecer um pouco mais, aqui também eu posso escurecer um pouco mais, levar um fio mais escuro aqui, mais intenso para poder dar uma diferenciada. Passar um pouquinho mais de vaselina, tirar essa sujeirinha, né, que fica em volta, que atrapalha. Que a visualização aqui é importante.
Vamos lá então, trabalhar com essa tinta média agora, porque aqui já começa a escurecer um pouco. Aqui eu já tenho que puxar esse escuro para cá. Aqui então eu já vou puxar esse escuro para cá, fazendo essa marcação. E aqui eu faço algumas linhas mais finas e mais suaves, só para fazer uma marcação melhor no cabelo. E aí aqui eu vou descer escurecendo um pouco mais, olha só, para ele pegar esse lado aqui, ó. Deixa eu pegar a tinta mais forte um pouco, engrossar ele um pouquinho aqui, porque ele segue uma linha mais larga aqui, olha só. Ele vem para cá para se separar. E tem que ir esculpindo o traço na lateralzinha até ficar na curvatura que você precisa. Geralmente é um pouco chato, um pouco difícil, mas tem que ser feito, né? Então, o negócio é manter o padrão, tentar manter o padrão o melhor possível. Vou pegar novamente a tinta mais suave então para fazer essa beirada, que ela é um pouco mais escura na beirada, mas ela vai clareando. Então eu vou fazer primeiro a base suave e vou deixar ela meio branca na lateral para dar o brilho. Passando várias vezes. Agora eu vou passar com a máquina de lado para ficar mais atenuado, mais forçado essa marcação escura aqui. Marcação escura da lateral. Aqui ele já dá uma aliviada e tem uma entrada de outro pelo subindo para poder se dissipar lá com aquela parte de cima. Aqui eu tenho que sombrear um pouquinho com a máquina de lado para poder ficar o acabamento dessa linha branca bacana também. Vou forçar um pouquinho mais na lateral para ficar mais bonito, ficar mais intenso, e aqui fazer um degradezinho suave, fazer o acabamentinho, né? Pegar então de novo a tinta mais clara para eu poder fazer essa última mecha que desce aqui. Ela não é muito escura também, ela só tem a lateral um pouco mais acinzentada e a parte de dentro ali ela é um pouquinho suave. Então já vou fazer contornando com a máquina de lado, e depois eu vou fazer o fundo escuro para separar o cabelo em relação à parte do pescoço ali. Então aqui também tem mais uma linha, né? Então você percebe que com a máquina curvada você faz tudo, você faz linha, você faz sombreado, faz o que você precisar aí, desde que não seja uma linha muito fininha, que você precise ter uma qualidade muito específica, tá? Se for uma linha muito fina, você vai ter que usar RL mesmo. Sombrear um pouco mais aqui, descendo um pouquinho para ele poder dar um degradê. É só uma reforçada na lateral para chegar até onde a gente quer, na qualidade do sombreadinho. Vou aumentar um pouco mais essa curva aqui para ele fazer um efeito melhor. E aqui também escurecer um pouco mais para fazer um efeito melhor. Muito bom, vamos dar uma limpada agora para ver o efeito de como ficou a pintura, ver se vai precisar dar algum retoque. Uma coisa que a gente pode observar aqui é que como ele veio escuro de cima, tem que dar uma escurecida embaixo aqui também para seguir o padrão, né? Tem que seguir o padrão para dar uma sensação de que realmente ele passou por debaixo dessa linha esbranquiçada que tem aqui, ó. Então às vezes a gente esquece de fazer esse tipo de detalhe, mas é muito importante que a gente consiga fazer e deixar mais interessante a imagem. Bom, vamos pegar essa tinta 10% agora para fazer a parte do sombreado embaixo do rosto. Vamos fazer a marcação direto com a máquina de lado, sabendo que aqui é bem escuro e ele separa do cabelo, né? Então aqui depois na beirada do cabelo eu vou ter que jogar um preto mais acentuado para ficar bem forte realmente. E agora aqui tem uma coisa interessante, eu vou ter que fazer o contorno dessas folhas, né, dessa tatuagem que ela tem no pescoço, para eu poder prosseguir com o sombreado suave por cima depois. Então vou fazer essa lateral aqui, dar continuidade na parte escura do pescoço, e depois eu vou mudar a ponta aqui para poder fazer essa parte
da tatuagem dela no pescoço. Então você pode perceber que você vai aos poucos, né, chegando no que você precisa. Não precisa ter pressa, não adianta ter pressa, tem que ser bem de boa mesmo. Aqui já vai clareando um pouquinho para deixar a marca mais suave da sombra. E aqui perto do pescoço é mais escuro, sempre mais intenso pela proximidade do queixo. Depois aqui eu vou ter que dar uma passada de sombreado para acentuar, tipo assim, olha, usando a tinta mais clarinha, tipo assim, ó, só para acentuar, fazer uma rastelada, para não ficar tão duro esse contorno, para ele dar realmente uma entrada de sombreado. Olha só como é fácil. Mas vamos lá então pegar a ponteirinha de 7RL para fazer o contorno do desenho do pescoço dela. Eu vou passar uma vaselina aqui, né, para eu poder ter uma tranquilidade melhor. Então, vou fazer a marcação. Ainda bem que são só folhas, né? Bem simples de fazer. Um desenho bem interessante, bem suave aqui, olha só. Não precisa carregar muito a ponta da agulha. Vou fazer bem de leve, pegar a tinta mais forte um pouco ali para poder fazer essa parte. E é um desenho que vai estar na sombra, então não precisa ter muita definição, sabe? Ele é uma tatuagem, mas vai estar embaixo do sombreado. Prontinho. Agora a gente vai praticamente sumir com esse desenho, fazendo o sombreado por cima dele, deixando algumas partes só aparecendo. Vamos trocar então de novo. Colocar Magnum de 13. Diminuir um pouquinho a ponta, porque tem que estar sempre regulando a profundidade, porque quando você vai trabalhar com a Magnum tem que estar bem rasinha para poder não introduzir tinta demais, né? Então vamos fazer um preenchimento total aqui com esse bem clarinho, que é a diluição do 10%, fazer bem suave, fazer a entrada aqui também, olha só, onde estava mais escuro eu vou fazer essa entrada para que ele fique praticamente fazendo um degradê. Estou fazendo em forma de pêndulo, um vai e vem, bem suave. Olha só que interessante que fica. Pronto, já fechei essa parte, agora eu vou fechar aqui. Eu tenho que usar a tinta mais clarinha mesmo, bem de leve, porque aqui não vai escurecer demais. Aqui o tom do degradê ele é mais suave um pouco para dar essa diferença, né, de sombra. Então ele vai ficar um pouquinho mais claro mesmo, quase esbranquiçado, e aqui um pouquinho mais escuro, só pressionar um pouquinho mais a máquina. Se ficou um pouquinho riscadinho, só passar de novo, com bastante cautela para não pressionar demais, só para que você atinja o objetivo de escurecer um pouquinho onde precisa. Só lembrando que a pele artificial ela não responde tão bem quanto a pele do cliente, tá? A pele do seu cliente vai ser mais gostoso de você trabalhar porque você tem uma dinâmica melhor. Você fez a pressão certa da máquina, vai te dar o efeito que você precisa. Passar um pouquinho de vaselina para limpar, para a gente poder ver como é que está ficando. Vamos virar o paninho aqui para o lado de dentro que ele está limpo. Dá para virar várias vezes para você poder usar a parte de dentro que está mais limpinha. Então, fazer uma passada de vaselina aqui para tirar o excesso da sujeirinha e poder ter uma ideia de como está ficando o degradê, ver se vai precisar acentuar um pouco mais de preto em alguns lugares. Como eu tinha dito, agora eu vou pegar o preto forte e vou fazer uma marcação bem intensa aqui na lateral desse cabelo, usando a máquina de lado para ficar um escuro realmente destacado aqui. Que vem para a beirada do queixo também. Aqui embaixo do queixo eu também vou passar um pouquinho de preto bem forte para ficar intenso mesmo esse local. E fazer um degradê para ele dissipar. Agora limpar bem a maquininha, se você quiser colocar num copinho com água, para você poder diluir melhor ali, limpar melhor, tá? Porque aqui agora eu vou fazer um fumaciado para praticamente desaparecer esse risco aqui embaixo, a parte de baixo, fazer ele bem levezinho. Aí já tá bom, porque ele é o cabelo também, né? O cabelinho que tá vindo de cima ali,
Então ele tem que seguir o padrão dos outros. Vamos limpar para ver como é que tá ficando. E é isso aí, espero que você esteja gostando das dicas, que o seu trabalho também esteja progredindo um pouquinho mais. Vou fazer um sombreadinho mais forte aqui também, como eu tinha dito, né? Aproveitar que eu já estou com a máquina com a tinta escura. Aqui também, escurecer um pouquinho mais. Ele tem que dar uma profundidade um pouco maior aqui nesses locais. E é isso aí, olha só, tá ficando bem bacana. Vou fazendo os últimos retoquinhos aqui. Espero que você esteja gostando das dicas. E é isso aí, te aguardo na próxima aula.